Saudações fraternas, irmãos. Vamos primeiramente fazer uma prece, elevando os nossos pensamentos neste momento, pensando no amor de Jesus, Cristo por nós, que significa luz que nos aquece, que clareia nossa caminhada. Buscando neste momento elevar os nossos pensamentos a Deus, nosso Pai, e a Jesus, nosso Mestre e amigo, dando neste momento qualidade aos fluidos que nos envolvem nesses momentos tão delicados e conflituosos, de turbulência, resultado de crises de valores que estamos passando neste momento, nascidos todos do nosso egoísmo e a nossa prepotência. Dá-nos, Senhor, a serenidade, calma, resignação neste momento de dificuldades, para melhor suportá-las e avançar no progresso individual e coletivo. Pai, mesmo nessa crise geradora de conflitos, que nós possamos entender que é um processo para começarmos a identificar a necessidade de harmonização, em procedimento de convivência salutar, entendendo o significado existencial e o trabalho para a autorrealização, para a conquista real da saúde emocional, resultando em equilíbrio físico e mental. Mas é necessário que compreendamos que cada um deve fazer a sua parte na grande obra do amor universal. Que assim seja. Então agora, vamos iniciar nossas irradiações, unindo os nossos esforços, os nossos pensamentos, sentimentos voltados ao bem. Nesse instante, vamos imaginar uma corrente de luz, pedindo aos Espíritos Consoladores, esses trabalhadores incansáveis de Jesus, que nos auxiliam nos nossos objetivos. Clareia-nos, Senhor, o nosso entendimento. Deus misericordioso, Jesus de amor, que a vossa vontade se estenda sobre todos nós e que os nossos amigos, espíritos superiores, interessados em nosso desenvolvimento intelectual e moral, possam encontrar nossas mentes receptivas em padrão vibracional elevado, em consonância com os preciosos ensinamentos do Cristo e das leis do nosso Divino Pai. Que esses mensageiros do Cristo, que detêm o conhecimento, possam levar esses fluidos reparadores a todos os lares, atendendo os nossos entes queridos, nossos parentes, amigos, vizinhos, e que se encontram neste momento com dificuldades físicas, psicológicas, espirituais. Assim como todos os lares dos outros países que estão passando neste momento pela enfermidade do novo vírus que se instalou. Pedimos também tua infinita misericórdia aos desencarnados nesses dias ocorridos na epidemia, que sejam amparados e restabeleçam logo para a continuidade da sua trajetória. Que possamos todos entender que na condição que nos encontramos, necessitamos dele, Jesus Cristo, a fim de crescermos, saindo dos nossos limites materiais para o infinito do seu amor. Jesus veio até nós para que nos tornássemos mais humanizados. Então cabe-nos agora esquecer por momentos de nossas pequenezas e pensar nos que vivem nas ruas, sem lares, vivendo à margem da sociedade, na solidão, que possamos receber o amparo dos mensageiros do Cristo. Assim também é nosso dever pensarmos com amor, compaixão nos órfãos, idosos, abandonados muitas vezes, que têm todo o direito da nossa caridade. Pai amado, também queremos pensar neste momento aos doentes, nos hospitais, nas clínicas psiquiátricas e de dependentes químicos, que os bons espíritos possam derramar bálsamos salutares sobre os seus corpos e consolações às suas almas, sabendo que as doenças fazem parte das provas das vicissitudes terrestres.
Elas são inerentes à imperfeição da nossa natureza material e à inferioridade do mundo que habitamos. Inspirai-lhes a paciência, a submissão à vontade de Deus, dando-lhes força de suportar as suas dores com resignação. Lembremos que Jesus no Sermão do Monte proferiu as bem-aventuranças. Jesus nos fala de dias melhores, nos dá esperança. Aos homens, mulheres, jovens que estão nas penitenciárias, que possam voltar seus olhos para Deus, elevar os seus pensamentos em arrependimento e um raio de divina luz irá os esclarecer. Que possamos desenvolver a compaixão, a indulgência para com todos, sem julgamentos. Assim como Jesus, que compadecia-se de todos, no entanto, mantinha energia que educa, edifica, disciplina e salva. Aos governantes, aos que detêm poder, aos empresários, que a voz dos espíritos superiores atinja seus corações, para que sejam mais generosos nesse momento de crise, caridosos sem ostentação, que cada um destrua pouco a pouco os altares erguidos pelo nosso egoísmo, pelo nosso orgulho. Que haja um despertar das nossas consciências, lembrando que esse poder foi dado por Deus para usar em benefício de toda a sociedade. Pai, onde houver guerra, ódios, desafetos, desejos de vingança, que possamos retribuir o bem com o mal, o bem e o belo, com pensamentos otimistas e confiantes na espiritualidade superior que nos ampara. Que possamos entender que os amigos mais cruéis permanecem dentro de cada um de nós, que vitalizamos com nosso orgulho e egoísmo, nossas sombras, que devemos enfrentar com o amparo dos benfeitores, fortalecendo o nosso ânimo e concentrando-se em Jesus, a própria terapia atuante do amor, permanecendo abertos à renovação. Aos suicidas, Pai, que abreviaram suas vidas, que a misericórdia divina possa se estender sobre suas almas, abrandando seus sofrimentos e aproveitando as novas oportunidades que lhes será oferecido pela bondade do Criador. Que a luz dos bons espíritos possam despertar em nossas consciências diante das perspectivas do desequilíbrio ecológico, decorrente da nossa negligência e ganância. O planeta, nossa abençoada escola, sofre a devastação em diversas áreas, como efeito da crise de respeito pela vida, pela natureza, pela Mãe Terra, sendo indispensável que haja uma renovação de conceito em torno da sua preservação. É imediato, é urgente uma educação sobre a responsabilidade ecológica, que todos possam valorizar a água potável, a terra fértil, o ar respirável, a luz, o calor, adequados para nossas vidas, e que os mensageiros do Cristo possam magnetizar as nossas águas, trazendo benefícios salutares a todos. Que nesta crise de saúde que estamos vivendo hoje, decorrente do novo vírus, que desencadeou uma crise de consciência humana e sociológica, possamos despertar nossa compreensão da responsabilidade e do sentido da verdadeira cooperação entre todos os povos. Abençoa, Senhor, os trabalhadores da saúde, que possam estes ser amparados neste momento tão delicado. Aos pesquisadores e cientistas de diversos países que percebam a intuição do alto segundo a vontade do Pai para a solução necessária à nossa evolução. E que assim seja. Nossas saudações aos irmãos que prestigiam as redes sociais da página da Casa Espírita Fraternidade. Enviamos a todos o nosso fraternal abraço a esta casa de prece e de luz, essa doutrina dos Espíritos, a doutrina cristã, desejando que cada irmão possa agasalhar no íntimo do seu coração todo o bem que precise. Meus irmãos, o título da exposição da noite de hoje
tem origem no livro de Leon Denis, filósofo espírita depois da morte. Na quinta parte, O Caminho Reto, no capítulo 50, a resignação na adversidade. Buscamos nós também, na obra complementar, Grandes e Pequenos Problemas, de Anja Guaró, obra essa que foi ditada por seu guia espiritual, que faz uma abordagem da resignação. No Evangelho segundo o Espiritismo, essa obra de cabeceira, onde traz aqui o aspecto moral e religioso da doutrina dos Espíritos, com as lições do nosso Mestre Jesus, no seu capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, onde Kardec discorre sobre a justiça das aflições, sobre as causas atuais e anteriores das aflições e sobre motivos de resignação. Meus irmãos, Deus, a primeira pergunta do Livro dos Espíritos, o que é Deus? Respondem que é a inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas. Pela lei do axioma da ciência, não há efeito sem causa. E se olharmos para a vastidão do universo e vamos ver que existem constelações de estrelas, galáxias, sóis, vibrando nos seus movimentos pelo cientista divino através de suas leis perfeitas. O nosso planeta Terra, com a sua biodiversidade, com todo esse equilíbrio, com toda a sua harmonia. Diante de tanta beleza, dessa obra tão gigantesca e inteligente, há uma causa inteligente, Deus, já que o homem é impotente para fazer tal criação. E este Pai tem dois princípios constitutivos criados por Ele no universo, a matéria e o espírito. A matéria com origem no fluido cósmico universal, que vem a ser a matéria primitiva, de onde decorrem todas as modificações das matérias sólida, líquido, gasosos, ou em outras dimensões da matéria que os instrumentos da ciência nossa não conseguem identificar. O espírito, o princípio inteligente, que se individualizou na forma humana, com pensamento contínuo, com senso moral, com livre-arbítrio. Deus, nosso Pai, criou um plano e um projeto divino de felicidade para todos os seus filhos. Indistintamente não há deserdados e nem desafortunados. Todos alcançarão a culminância da felicidade. Mas para isso, terão que conhecer e aprender as suas leis divinas para que seu trabalho e seu esmero e seu esforço alcance esta apoteose chamada felicidade. Para isto, este Pai de amor e de justiça, pela lei de igualdade, criou todos os seus filhos na simplicidade e na ignorância, na rudeza, primitivos, para que pela lei de evolução pudéssemos atingir tamanha grandiosidade. Para isso, nos concedeu a prerrogativa da reencarnação, a prerrogativa da imortalidade. E a reencarnação tem 3 processos. O processo educativo, para as nossas provas. O processo regenerativo ou corretivo, para nossas expiações. E, redundando então, no terceiro processo, o processo evolutivo. Hoje, habitamos a Terra, mundo de provas e expiações, onde o mal se sobrepõe ao bem. E as nossas provas? O que são as nossas provas, meus irmãos? As nossas provas são as nossas aflições. São testes de comprovação de nossa conduta perante as aflições que necessitamos passar, como nosso aprendizado. Nos qualificando, nos depurando, nos despojando das nossas fraquezas morais, nos fazendo evoluir. Exemplo, a prova da paciência estaremos nós, na circunstância no lar ou fora desse, envolvidos com irmãos que exigem
que provemos a nossa paciência, que provemos a nossa tolerância. Já as expiações são as corrigendas que temos que vencer, que temos que purgar pela infração nossa aos decretos divinos, que fazendo nós mesmos o mal ao nosso próximo, o mal a nós mesmos, através do mau uso do nosso livre-arbítrio. E essas expiações podem ser dores, sofrimentos, doenças físicas, doenças mentais e ou dramas. Dramas de ordem morais, a ansiedade, a obsessão em graus elevados, a depressão, a síndrome do pânico. Uma observação, meus irmãos, que nos faz os benfeitores, o que nós não aprendemos por amor. O remédio supremo é a dor, que abaterá nosso orgulho e nosso egoísmo. Quantos irmãos que passam suas vidas em situações privilegiadas, em circunstância igualmente, e que veem somente a si, se percebem somente a si, desprezam o outro, se acham superiores acima do bem e do mal. Egoisticamente, não se sensibilizam, não têm o olhar para as dores dos nossos irmãos. Mas quando a dor chega, esta dor faz dobrar, faz dulcificar esses seres endurecidos na percepção que necessita do outro, que dedica os seus cuidados a ele, que dedica a sua atenção e seu amor a esses irmãos. Portanto, meus irmãos, as adversidades são essas vicissitudes que enfrentamos, os reveses da vida, as ingratidões, os padecimentos, as injustiças, que Joana de Ângeles, no livro Convites da Vida, nos diz que essas injustiças é só na aparência, porque tem relação direta com o nosso passado de erros. No capítulo 5, as bem-aventuranças, essa página legendária de Jesus como caminho de ascensão ao reino de Deus, bem-aventurados os aflitos. Na justiça das aflições, nos diz que se Deus é justo, soberanamente bom, se sofremos é porque merecemos, porque o sofrimento é o efeito, a causa é a nossa imperfeição moral, que agredimos e contrariamos as leis divinas. E essas causas podem ser atuais ou anteriores. As atuais devemos nós usar da humildade, a humildade para fazer a reflexão e consultarmos que quantos erros cometemos que geram efeitos, que geram desequilíbrios, problemas e dificuldades em nossas vidas. São atuais, que devemos seguir Jesus, amar o próximo como a si mesmo, isto é, consultar, fazer a reflexão da concordância da razão e coração, para saber se o que estou sentindo, se o que estou pensando, que vai ser falado, que vai ser expressado pela minha conduta, vai levar o bem a algum irmão. Se eu gostaria que a mim fosse feito. É a lei de justiça, de amor e de caridade. Amar o próximo como a si mesmo. Quando essas causas não se encontram na vida atual, no diz o Evangelho segundo o Espiritismo, elas se encontram em nossas vidas passadas, porque Deus é justo. Nos permite reparar as nossas faltas, partindo do arrependimento e da expiação dessas. Os resignados sofrem, meus irmãos. Sofrem e compreendem este sofrimento porque conhecem as leis divinas. Conhece a lei de causa e efeito, de ação e reação. Conhecem e compreendem que a dor por que passam, as tribulações e as vicissitudes que eles são submetidas, têm a sua razão de ser. Foram de sua própria autoria que geraram esta colheita desta sementeira de equívocos e enganos. Mas tudo isto
São ditosos, nos diz lá no item 12, motivo de resignação do capítulo 5. São ditosos porque compreendem a lei. São ditosos e felizes porque sabem que vão avançar, que vão se depurar, que vão se despojar e vão indo assim na marcha, na direção da sua ascensão espiritual. E são gratos à misericórdia divina por lhes proporcionar essa oportunidade de reabilitação, de não estarem condenados a uma pena eterna de dor e sofrimento. A resignação, meus irmãos, nos diz Ângelo Aguaró, através do seu guia espiritual, é a aceitação pela compreensão do porquê desta dor, do porquê deste sofrimento, do porquê vivenciamos situações contrárias, dolorosas, que são inevitáveis e que não podemos modificar. Porque são oportunidades que estamos tendo de reparar as nossas faltas, de pagar o mal com o bem, conforme nos diz o Evangelho. A resignação é ainda, nos diz Ângelo Aguaró, é a arte da habilidade, da aceitação proativa. Não aceitação essa que nos deixa num estado de prostração, que subtrai as nossas forças e o nosso desejo de viver. Não. Consciente por entender essas realidades contrárias e dolorosas, admite pela humildade que elas são justas e muito justas. O Espírito Hamed nos diz no livro Dores da Alma que é momento de refletir, de avaliar, de promover mudanças. A mudança de uma coragem moral, de uma compreensão, de agradecimento a Deus por nos oportunizar, limpar nosso caminho onde a sujeira foi deixada por nós mesmos. Ângelo Aguaró vem nos dizer ainda que a resignação é uma ação da humildade, que a humildade abre as portas para o nosso entendimento, que somos filhos de Deus, que somos todos iguais, que ninguém tem preferência ou privilegiado, que todos somos frágeis e fracos e que necessitamos do amparo do nosso Pai, do nosso Mestre Jesus e dos nossos irmãos com quem convivemos. É o entendimento das leis divinas. É aceitar, então, o inevitável, aquilo que não se pode mudar. A dor da doença física, as dores morais, as calamidades geradas pelos excessos de chuvas, por vendavais, que são esses flagelos, a guerra, a fome, a velhice, a morte de entes queridos, que sabemos pela filosofia espírita que esses irmãos apenas perderam o corpo físico. Continuam, estão muitas vezes próximo de nós a nos envolver com seus fluidos e que nós podemos nos encontrar com eles, quiçá, no sono físico. Podemos, através do canal, do telefone, da prece, conversar com eles. A velhice não se pode combater. As epidemias, atualmente o coronavírus, o Covid-19, vem a ser essa provação para a humanidade, mostrando a todos o quanto o homem é pequeno e frágil. Porque os poderosos das nações, todos, os mais humildes, todos estão sujeitos a serem atingidos por esse vírus. É uma provação de humildade, de solidariedade e de caridade e de união nesses momentos. A resignação, portanto, meus irmãos, é aceitar o que não podemos modificar e que tudo está de acordo com as leis do nosso Pai Maior, que é nós nos regenerar, aprendendo assim
o verdadeiro valor e sentido do bem. O sofrimento é lei da natureza. A dor é necessário para dobrar, despertar espíritos atrasados e endurecidos no seu orgulho. A dor é o remédio amargo. São cirurgias doloridas, quer no corpo físico, quer na recuperação. São cirurgias dolorosas para nos restituir a saúde espiritual no caminho, na direção, na aproximação com Deus. Quanto mais nos aproximamos de Deus, mais sentimos o seu amor, mais nos aproximamos da sua paz. E quanto mais nos afastamos de Deus, mais estamos próximos da companhia da dor e do sofrimento. A dor, meus irmãos, sensibiliza, dulcifica a nossa piedade. A fé nos sustenta nas provas. A dor e o sofrimento só são necessários até que tenhamos a consciência do que não é mais necessário. E que o amor pode ser praticado por nós na grande senda da evolução do Espírito. E como nos disse o Mestre Jesus, o amor cobre uma multidão de pecados. Finalizando, meus irmãos, a resignação é este saber, é este conhecer, é este compreender por que passamos por tais adversidades, por tais aflições, por tais padecimentos. Compreendemos que são justas, são remédios amargos que vamos nos reabilitar. Enfrentar com fé, alimentando essa fé com a nossa prece, que é um hino da alma, ao nosso Mestre Jesus e ao nosso Pai Maior. Assimilando as lições que a resignação proporciona, lições depurativas, de humildade, que é o reconhecimento que todos somos irmãos, filhos do mesmo Pai, e necessitados todos somos do amparo divino e de todos os irmãos com quem caminhamos nessa jornada. Da caridade, meus irmãos, da caridade que é o bem, que deve ser praticado de forma mútua e recíproca entre todos nós. Da perseverança, que é seguir em frente, marchar em frente, bem-aventurados é seguir em frente, marchar em frente com a coragem moral. Da fé, dessa fé ardente que aquece o coração, que é combustível da esperança. A resignação é o assentimento da alma e dos seus sentimentos, que passa pela paciência, que passa pela esperança, que passa pela humildade e pela caridade. Porque, meus irmãos, após a tempestade das aflições e de nossas dores, a resignação vem nos brindar com a bonança de sua paz. Fiquem na paz de Deus e de Jesus. Então, agradecemos Jesus, Pai amado, por todas as oportunidades de aprendizagem. Que todos nós possamos nos conscientizar das nossas responsabilidades, dos nossos deveres para ajudar na construção de um mundo melhor, através da nossa reforma íntima, cultivando a caridade e extirpando todas as formas de egoísmo. Assim, podemos auxiliar, emitindo vibrações de alta frequência, com nossos pensamentos, sentimentos, palavras e ações no bem, enfrentando os desafios da vida serenamente, confiantes. Jesus está no comando. Não há temor, não há o que temer. Alegrai-vos, disse Jesus. É chegado até vós o reino de Deus. Esse reino está dentro de nós, esperando ser descoberto, ser habitado. Aguarda-nos desafiador. Chegamos até aqui.
Vamos dar mais alguns passos em sua direção. Deixa-nos preencher desse amor e concluir nossas tarefas nessa existência sempre com Jesus. Que assim seja.